Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eu vou falar aqui sobre entendendo o mundo espiritual. Geralmente nas sextas-feiras eu faço várias lives, mas hoje eu fiz apenas uma. E eu queria que vocês, aqueles que puderem compartilhem aí com outras pessoas. Eu vou falar um pouco sobre o mundo espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. É muito interessante nós entendermos sobre o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é bem complexo. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, bem atentos para a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma dimensão, estou buscando algo aqui para me abanar, é uma dimensão invisível aos olhos humanos. Nós não podemos perceber com os nossos olhos carnais, mas considerado real. Ele é real, ele existe. E na fé cristã, ele envolve a presença de Deus, envolve seres espirituais, anjos e demônios, a alma e o espírito humano e a realidade eterna, o céu e o inferno. A Bíblia afirma essa realidade em textos como Efésios capítulo 12, capítulo 6 e o versículo 12. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Existem dois níveis aí de realidade. Nós podemos entender a existência em dois planos. O mundo físico, que é o mundo visível, o corpo, a matéria, a natureza, que envolve tempo, espaço, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós vemos. E existe o mundo espiritual invisível. Deus e a sua ação, valores eternos como amor, fé, justiça, paz, influências espirituais sobre a vida humana. Como esse mundo espiritual se manifesta? Na perspectiva cristã, ele se manifesta de várias formas. Através da direção espiritual, das respostas às nossas orações, a paz interior que nós sentimos em nosso coração e essa transformação de vida que acontece cada dia, que começou com o processo da regeneração. E ele se manifesta através de forças espirituais, anjos que são mensageiros de Deus, protetores, que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação, e os demônios, que são as forças que se opõem a Deus. Aí nós temos aí um conceito muito forte de batalha espiritual, que é um conceito central, e que não é física, mas é moral e espiritual. Temos essa batalha constante, bem e o mal, a verdade e a mentira, o espírito e a carne. E essa luta acontece na nossa mente, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E nós precisamos entender o mundo espiritual, que exige, na realidade, um discernimento muito forte, que envolve o conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso conhecer o terreno do inimigo, eu preciso conhecer o inimigo. Existem muitos livros que falam sobre discernimento espiritual, sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Eu preciso estar envolvido em uma vida de oração, em uma vida de comunhão na presença do Senhor, e um equilíbrio, evitar exageros ou medos excessivos. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é apenas natural. O equilíbrio é fundamental, é necessário que tenhamos esse equilíbrio, para não entrarmos em extremos, né? Muitas pessoas erram ao lidar com o mundo espiritual porque eles veem demônio em todas as coisas. É negar totalmente o espiritual, ou negar totalmente o espiritual, ou buscar experiências sem base bíblica.
O caminho saudável é justamente termos uma base bíblica, termos sabedoria e termos uma fé em equilíbrio, uma fé equilibrada. O mundo espiritual não é um lugar distante, mas é uma realidade que influencia diretamente a vida humana. E nós precisamos entender corretamente, porque isso traz para nós o quê? Traz para nós uma maturidade espiritual, traz um equilíbrio espiritual e uma vida mais consciente diante de Deus. E temos a segurança de que estamos realmente em uma batalha espiritual e um nível de guerra espiritual muito forte. O mundo espiritual, portanto, é um campo que não se pode perceber fisicamente, mas é a partir dele que todas as coisas são regidas. O mundo espiritual é uma área de atuação onde tudo começa a partir daquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós decidimos, que nós agimos, e essa batalha ela é desencadeada no mundo físico, porém ela acontece primeiramente no reino espiritual. Este é um mundo invisível, nós não percebemos, nós não vemos, mas sentimos. Podemos ver através de visões ou de revelações, através de sonhos ou através daquilo que nós vamos experimentando a cada dia e vamos aprendendo realmente o que é o mundo espiritual. Me compreendem? O mundo espiritual é o mundo da verdade, é o universo dos princípios. E é lá que tudo se manifesta, e é onde conquistamos tudo aquilo que é nosso por direito. Jesus, na cruz do Calvário, ele nos deu direitos enormes. E nós precisamos entender que tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso. Nós temos apenas que tomar posse. O mundo físico é o mundo da razão, ou seja, tudo que é percebido pelos nossos sentidos físicos, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, é a compreensão dos nossos atos e procedimentos, que são as respostas de todo esforço humano que temos no mundo espiritual. E uma das maiores autoridades que fala sobre o mundo espiritual é o Dr. Chuck Pierce, presidente da Glory of Zion Internacional, do Ministério Internacional de Texas, que ele relata que quando os olhos físicos são abertos para ver o que de fato acontece no mundo espiritual, é chamado de visão aberta. E a Bíblia fala de Estevão, que ele viu os céus abertos, né? Ele viu a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Somente com os nossos olhos espirituais abertos. A Rebecca Brown, ela foi uma ex-satanista, ela tem vários livros maravilhosos. Ela fala de uma terceira visão. É como se nós tivéssemos uma visão aqui, entendeu? Essa visão. E nós percebemos, nós sentimos, nós vemos. Porque trata-se de coisas espirituais, quando nós temos essas revelações, que nós podemos ver coisas boas ou coisas catastróficas ou coisas ruins, o que não é fácil. Eu tenho muitas visões. Não que sejam muitas, eu tenho visões desde os meus 12 anos de idade, que eu tenho sonhos, que eu tenho revelações, que eu tenho profecias. E as profecias que saíram da minha boca, todas elas se cumpriram, graças a Deus. E eu tenho muito medo quando eu recebo algum tipo de revelação, porque é algo muito forte, tem algo que realmente não é legal. E às vezes sonhos, que eu diria, ou seja, né, são sonhos proféticos, são sonhos reveladores. Paulo, na sua conversão, seus olhos e ouvidos espirituais, eles foram ativados para vivenciar esse mundo espiritual. De tal maneira que ele fala no livro de Efésios sobre essa batalha muito grande que há na vida do cristão diariamente, que nós estamos lutando. E Atos 9, 3-4, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por isso, Paulo, tendo o discernimento do que era o mundo espiritual, ele teve
a leitura que em Efésios a pregação do Evangelho só teria êxito se na realidade primeiro eles compreendessem, pudessem entender essa hierarquia do mundo espiritual. Vejamos, pois, o que ele fala em Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós podemos aí compreender, entender e dizer que Paulo não começou pelo plano físico, mas ele começou do lugar mais alto, desbaratando o cérebro, principado, né, e todas as hierarquias do mal que dominavam naquele momento, que dominavam naquela época a cidade de Éfeso. Isso só foi possível pelo discernimento do Espírito, pelo discernimento espiritual que ele tinha, que a guerra não é contra pessoas, é carne e sangue, que há um mundo invisível que está super organizado e que acontece ali coisas terríveis. Um exemplo bíblico do que é o mundo espiritual está na passagem de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 14, quando o exército do rei da Síria veio matar o profeta Eliseu, armando-lhe uma emboscada. Eliseu, imediatamente sensível, tendo essa sensibilidade do mundo espiritual, ele não viu somente carros e cavalos e um grande exército, ele não viu somente carros e cavalos e um grande exército cercando a cidade de Dotã. Porém, o seu moço Geazi ficou apavorado, ficou aflito, porque sua visão estava limitada ao mundo físico. Veja o que ocorreu nesta passagem, quando Eliseu ora e a visão de Geazi se abre. Então ele pôde perceber o mundo espiritual. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu senhor, ai, meu mestre, como faremos? Ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então, vocês vejam que visão linda, que visão maravilhosa, essa visão aí aberta, e para que você possa compreender que as guerras que nós as vencemos através do Senhor e nós não percebemos aquilo que está ao nosso redor, o que está aí para nos dar livramento. Salmo 91 é um salmo que fala sobre o livramento, que os anjos de Deus estão ao nosso redor, estão nos livrando, nos protegendo de uma forma maravilhosa. E Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como no céu. Aí nós temos o reino de Deus, existe realmente uma hierarquia. É um reino soberano, um reino poderoso. Nós temos Deus Pai, que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono nos céus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus absoluto, o Deus que reina, o Deus Criador de todas as coisas. Ele está em todo o tempo, em todos os lugares. Ele está aí nos ajudando em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Salmo 97, versículo 1 ao 7. O Senhor reina. Regozije-se a terra, fique feliz a multidão das ilhas com isso. Nuvens e trevas estão ao redor dele. Justiça e juízo são a habitação do seu trono. Um fogo vai diante dele e queima os seus inimigos ao redor. Seus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derreteram como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus declaram a sua justiça
e todo o povo ver a sua glória. Confundidos estão todos aqueles que servem a imagens esculpidas, que se gabam de seus ídolos. Adorai-o todos vós, deuses. Então nós vemos aí o nosso Deus, ele reina, o nosso Deus, ele é soberano, nós devemos estar felizes porque ele está conosco. Salmo 46, versículo 10, diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. O Deus Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, o primogênito, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a imagem de Deus invisível, o nosso eterno Salvador, ele está conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Ele está comigo, ele está contigo aí nesta luta, nesta batalha. E nós vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, porque para nós um menino é nascido, para nós um filho nos é dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Observe, o Senhor dos exércitos está conosco, o Filho está conosco, o Espírito Santo, ele está conosco. Ele é o conselheiro e foi enviado ao mundo para glorificar o Filho. Ele é o agente que convence, que regenera o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, sobre esse poder impactador do Espírito Santo, esse consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Observem que quem está conosco? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesta batalha espiritual, o Senhor está conosco. Nessa guerra espiritual, o Senhor está conosco. Aí nós temos aí as classes angelicais. Nós temos o arcanjo, que é o principal que executa a ordem de Deus. Digamos que fosse o anjo-chefe, é um ser dotado de grande poder, de grande autoridade, que exerce uma posição de destaque muito forte na esfera espiritual. E a Bíblia menciona o arcanjo de Deus, que é Miguel, o príncipe de Deus, Judas capítulo 1, versículo 9, Josué capítulo 1, versículo 13 ao 15, Daniel capítulo 10, versículo 13. Nós temos aí o arcanjo, né? Nós temos os serafins, que são seres angelicais que estão próximos ao trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 6, fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam, eles proclamavam ali a santidade de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Temos também nesse mundo espiritual, nessas classes angelicais, nós temos os querubins. Esses seres glorificam a majestade e a grandeza de Deus, são guardiões da presença divina. Êxodo capítulo 25, versículo 20. Ezequiel capítulo 41, versículos 18 ao 19. E nós temos anjos ministradores, que são mensageiros e executores das ordens de Deus, junto à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação, não é? E o Império das Trevas também tem a sua hierarquia. Aqui vamos falar de um poder muito forte, de um poder grande, mas um poder limitado, que foi concedido a Satanás. Satanás, ele tem o seu limite, que ele é um derrotado desde o princípio. Ele é o pai da mentira, o orgulho dele o fez cair, né? o fez rebelar-se contra Deus, e João 8,44 fala que ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Ele é considerado o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala daquilo que ele é próprio, da sua natureza, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele está aí inventando a própria mentira de que ele não existe, para que as pessoas assim não possam crer nessa atividade diabólica. Ele desejou ser Deus, porém ele não conseguiu, ele perdeu a presença, né? Ele perdeu essa comunhão para sempre, e ele era um querubim ungido, cheio de luz,
mas ele queria a glória, ele queria o louvor, ele queria realmente ser semelhante a Deus. Mas ele foi expulso para a terra, e a Bíblia diz, ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E sua ação é fortíssima, porém é uma ação limitada. Ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus, né? Ele não está presente em todos os lugares, ele não sabe tudo, ele não conhece tudo, ele não pode ler os nossos pensamentos. Satanás, ele viveu na eternidade na condição de Lúcifer, que era um querubim ungido, servia diante do trono de Deus, e ao ser flagrado ele foi expulso do céu, levando realmente consigo uma terça parte dos anjos. E assim ele estabeleceu o seu reino, a sua hierarquia, o seu império, que é um império muito grande. Ele tem o seu trono no cosmos, que é no espaço sideral, sabendo que tudo que ele criou, o que Deus criou, tem a sua organização. Ele decidiu copiar, né? Ele decidiu, assim, estabelecer essa hierarquia, dando postos à terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram juntamente com ele. E o que é que ele fez? Ele estabeleceu principados, com os seus tronos, sobre os continentes, classificou demônios de altas patentes para regerem sobre nações, estabeleceu potestades, que são os demônios que agem em determinadas regiões, e poderes instituídos, estabeleceu dominadores no mundo tenebroso, que controlam situações, que controlam ações, estigmatizando lugares com toda sorte de males, de pestes, de enfermidades, de mortandades, assolando a humanidade. Ele tem uma força espiritual fortíssima. As forças espirituais da maldade, ou hostes espirituais, que são os demônios, e que são demônios na realidade que estão envolvidos em destruir o ser humano através de vício, através de crime, através de pornografia, através de religiosidade, de prostituição, através de muitas coisas, né? Eles estão envolvidos aí em diversas entidades religiosas, ou em diversas raízes, né, africanas, e nós temos vários grupos, várias situações. Mas a Bíblia diz na realidade que eles são demônios, né? E Marcos 5, 8 ao 9, pois lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, infelizmente, muitas pessoas que dão lugar ao inimigo, elas estão envolvidas, né? Elas estão possuídas por legiões de espíritos imundos. Segundo Silva Togneri, teóloga, com pós-graduação nos Estados Unidos pelo Instituto Dabar 2, segundo, né? Há um estudo que diz que uma legião pode ir de 2 a 6 mil demônios. Eu já ouvi situações de 2 a 6 mil demônios. Na Bíblia a palavra legião aparece no Novo Testamento para referir-se a demônios. A palavra legião é a designação da maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6 mil soldados de infantaria e 120 soldados de cavalaria, e ainda de tropas auxiliares para serviços especiais, ou seja, um grande número de soldados que mostrava o poderio militar de Roma. Isso conforme Silva Togneri. Enquanto o reino de Deus produz vidas e vida em abundância, que a Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância, nós vemos aí o reino de Deus sendo bombardeado, sofrendo ataques do inimigo. O mundo espiritual existe na realidade, para que o mundo físico, o mundo espiritual existe
para que o mundo físico saiba que, de fato, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é o dominador, Deus é o regente, né? E a guerra estabelecida aí no mundo espiritual é uma guerra que tem um papel muito forte, um papel muito específico, porque é uma guerra que tenta tirar as almas que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão entendendo a palavra de Deus, essas pessoas que entendem que através do sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo pode nos redimir, pode não, nos redime, né? Não só pode, como nos redime e nos tira, ou nos tirou da morte eterna. E uma das principais características para que nós possamos realmente lutar nesse mundo espiritual é o escudo da fé, que o apóstolo Paulo citou, né? Esse é um assunto muito profundo, é um assunto muito bom a ser estudado, e o escudo da fé é justamente essa confiança em Deus, para que nós possamos ficar firmes diante de todos os dardos inflamados do maligno, e a aplicação da palavra de Deus dia a dia em nossos corações. Nós precisamos desse escudo da fé. Os desafios, eles são grandes, e aqui somos seres espirituais habitando um corpo físico, porém possuímos uma alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados cada dia, porque Satanás está lutando contra o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte para que nós nos mantenhamos firmes. O mundo espiritual não pode ser visto apenas pela curiosidade da matéria, né? Mas ele é visto com os olhos espirituais, e a partir de toda a existência daquilo que existe, daquilo que está aí operando em nosso meio. E se o mundo espiritual existe antes do mundo físico, nós precisamos compreender isso à luz da palavra de Deus. E a passagem da palavra de Deus, os vários versículos que nos mostra a Bíblia sobre esse mundo espiritual, como nós lemos aí sobre o moço, né? Na passagem, o moço ficou atemorizado, que eram grandes os números de carros e cavalheiros que vieram para matar o profeta. Mas quando o profeta intercede, Deus agora abre outra janela, né, que ele vê a grande multidão. Então, o maior é aquele que está conosco, né? E o Espírito de Deus, ele nos faz descortinar e ver que essa batalha ela está travada, é uma batalha muito forte, mas que nós venceremos em nome de Jesus. E nós precisamos, queridos, realmente ver o que a palavra do Senhor nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há como o reino de Deus se manifestar se não for pelo Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer, né? Efésios 1, 17 a 23, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que se manifestou através de Jesus, que se manifestou através de Cristo. E muito acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E ele colocou todas as coisas sobre os seus pés e o fez ser cabeça da igreja, falando sobre Jesus, sobre todas as coisas que a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Então, o Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo nos conduzindo, ele está aí nos ativando a abrirmos os nossos olhos espirituais para que nós possamos perceber que esse mundo espiritual é real, que é uma guerra espiritual muito grande. E entender o mundo espiritual, pessoal, nós precisamos compreender esse mundo espiritual vivendo aí na condição de corpo, de alma e de espírito. O mundo espiritual é onde acontecem todas as coisas, mas ele deve ser realmente exercitado na condição de espírito e alma e corpo, nesta grande batalha. E quantos são vencidos, derrotados nas batalhas, querendo guerrear na matéria, mas a nossa luta, ela não é carnal, né? Ela não é pelo nível carnal. A nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. E grandes são as fortalezas que o inimigo coloca em nossa vida, mas nós precisamos entender que em João 3,16, o Deus que é Espírito, o Senhor de toda a criação, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos nomeou, nos deu um chamado, e nós estamos aí envolvidos nessa batalha espiritual, nesse mundo espiritual, mas nós estamos mergulhados no imenso e grande amor de Deus. Você me compreende isso? E entender esse mundo espiritual é justamente você voltar ao exercício do qual nós fomos criados. Nós fomos criados com um objetivo, para manifestar a glória de Deus na terra, para anunciar o evangelho aos perdidos. O Espírito do Senhor Jeová, diz Isaías capítulo 61, versículo 1, me ungiu para pregoar, para o ano aceitável do Senhor, para proclamar a libertação aos cativos, para curar aqueles que estão feridos na alma, os quebrantados de coração, para trazer liberdade àqueles que estão cativos. E Jesus, ele veio no poder e na unção do Espírito Santo, ele passou esse poder para nós. Apenas você crê nisso. Nós vemos aí, por exemplo, no mundo espiritual que nós vamos deparar com o império das trevas. E jamais nós vamos derrotá-lo com o nosso conhecimento, com a nossa teologia, com os nossos anéis. Nós vamos derrotá-lo no nome de Jesus. Vencer o inimigo foi a maior vitória, a grande vitória realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e a verdade revelada na palavra de Deus é que essa guerra foi conquistada na cruz do Calvário. E Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, é o diabo, né? Sujeitai-vos, entendam, vou repetir aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir, né? Eu falei errado aqui. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele vai nos tentar a todo instante. Nós vamos estar sujeitos ao poder de Deus, mas com essa resistência, usando o escudo da fé. Esta é a base primária para que nós possamos vencer o mundo espiritual, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa confiança em Cristo. E existem pessoas que elas desconhecem, elas ignoram o poder do inimigo, mas nós precisamos conhecer as táticas de Satanás, o poder de Satanás, estudar sobre isso. E muitos se apegam aos dons que exercem e acham que estão em um nível acima de qualquer enfrentamento. Mas, na verdade, os princípios que vão derrotar o nosso adversário e seus ardis são os mesmos princípios que foram negligenciados por Lúcifer e a terça parte dos anjos. E por não obedecerem, eles foram expulsos, né? E o princípio realmente é a obediência. A sujeição é um princípio do reino, que significa render-se completamente ao Senhor, entregar-se completamente ao Senhor, entregar todas as nossas forças, os nossos conhecimentos, buscar na palavra do Senhor o poder. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão. Ele não é o leão, né? Ele é como um leão, que ruge buscando a quem possa tragar. Satanás e os seus anjos fazem parte realmente desse mundo espiritual e muitos preferem manter-se distante, o mais longe possível. Mas o mundo espiritual está bem presente.
está bem presente aí em nossas vidas. Porém, a fé que é produzida pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus, ela nos dá o discernimento entre o bem e o mal, entre essa realidade espiritual muito forte, e nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para que nós possamos entender esse mundo espiritual. Então vejam bem, quando Satanás ele passa pelo mundo, ele vê os prostíbulos, as maldades, a pornografia, a lenciosidade, ele diz, tudo isso me pertence, todo esse sistema me pertence. Porém, quando o diabo depara-se com a igreja de Cristo, lembra-se de que há alguém mais forte do que ele. Isso foi Silas Malafaia que falou. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vai fazer dano para você. Vamos entender que essa batalha espiritual é uma realidade, é um combate muito forte, nós vivemos numa guerra espiritual, nós fazemos parte dela, estamos envolvidos com ela, mas nós não estamos sozinhos. 1 Timóteo 6,12 diz, luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Uma vez que você aceitou a Cristo como o teu Senhor, como o teu Salvador, você precisa estar alistado realmente nessa corporação, nesse grande exército de Deus, e existem lutas que nós vamos travar, são travadas diariamente, a luta entre a carne e o espírito. Romanos 8,5 diz, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que estão segundo o espírito têm a mente nas coisas do espírito. Quando nós temos a nossa mente envolvida nas coisas de Deus, nós vamos receber o poder do Senhor. E é uma luta entre anjos e demônios. Apocalipse 12:7. Houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. A batalha espiritual ela está realmente aí envolvendo toda a nossa família, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos ministérios, os nossos sonhos, as nossas finanças, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E, queridos, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Satanás guerreando em todo o tempo, com o único objetivo dele é destruir os nossos sonhos, nos levar ao pecado. Mas nós temos o poder da palavra de Deus. Tranquilo? Segundo o AP, Dr. Peter Wagner, presidente do Global Harvest Ministries, e também fundador da Colisão Apostólica Internacional, existem 3 níveis de batalha espiritual que são organizados. O primeiro nível é solo, pessoa a pessoa. O segundo nível, estratégico. Os demônios são organizados e por isso eles mantêm uma hierarquia do mal bem organizada. A hierarquia é essa, arregimentada, organizada, com o intuito de vir contra cidades, contra nações, contra igrejas, com o propósito único de dominar e destruir seus alvos, de destruir suas metas e causando desordem. E nós estamos vivendo isso muito na época atual. E o terceiro nível é oculto, conquistas e domínios de territórios. Toda guerra estabelecida gera realmente esforço físico, mental e espiritual, e acontecem dentro desses níveis. Nós precisamos cingir o nosso entendimento, preparar a nossa mente com a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 16, portanto, cingidos os vossos lombos, os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não nos moldando às concupiscências anteriores da nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu preciso viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E vou terminar aqui falando sobre a origem dessa batalha. Essa batalha realmente, ela começou quando Lúcifer, o aferidor das medidas, né? De medidas, se rebela e decide colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo, acima do trono de Deus, acima do monte santo do Senhor. O profeta Isaías o chama de estrela da manhã, filho da alva, a fim de destacar a grandeza e glória que lhe fora dada por Deus. E a batalha ela começou justamente nessa quebra de aliança. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, ao 16, né? 16, por causa da amplitude das tuas contratações. Esses textos fazem referência a Lúcifer, antes realmente da queda. A Bíblia fala que ele era um aferidor de medidas, de beleza, de poder, de formosura, de brilho. E o que isso significa? Significa que antes de sua queda, eu e você pudéssemos chegar à glória de Deus e dizer assim: Deus, me dê um exemplo do teu reino, de poder, da tua beleza, da tua glória. Imediatamente Deus apontaria para ele, o querubim ungido, Lúcifer. Mas tudo passava por ele antes de chegar a Deus. Era como se fosse fazer uma inspeção de qualidade, né? Porém, a evidência que Lúcifer tinha não foi suficiente. Ele desejou muito mais. Isaías 14, 12 ao 17, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, contudo tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudia reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abria o cárcere dos seus prisioneiros? Lúcifer foi um vendedor realmente de ilusões, né? Ele começou com esse engano, com o seu orgulho, que invadiu o seu coração, e ali começou a ele vender o seu poder, os sonhos, vender autoridades aos anjos, até que uma terça parte dos anjos decidiram acreditar naquilo que ele estava falando. Ali nós vemos uma grande guerra espiritual. E Satanás perdeu, na realidade, a sua glória, mas não perdeu o seu poder, né? Ele tem poder, é um poder limitado, um poder em parte, e sendo assim nós podemos chegar a uma conclusão de que ele é o nosso adversário, seu caráter totalmente inclinado para o mal, ele é perverso, mentiroso, indigno, cruel, ele possui uma sabedoria tremenda, possui uma tática tremenda, uma força inigualável, uma sagacidade muito forte. E aqui que nós precisamos realmente entender a atuação de Satanás. Efésios 6,12 diz: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. É uma batalha na humanidade, dentro do coração da humanidade. E essa guerra espiritual, queridos, ela é multidimensional, ou seja, ela é travada em diferentes dimensões. A dimensão social é a guerra entre os crentes e o mundo. Os crentes estão aí batalhando, estão lutando para perseverarem na doutrina, para perseverarem na oração, para serem fiéis ao Senhor. E João 15, 18 ao 27 diz: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosses do mundo, o mundo amaria a vocês, né? Mas o mundo não nos ama, porque o mundo é em oposição a Deus. E também uma dimensão pessoal, é uma luta na carne e no espírito, e Gálatas 5, 16 a 26, digo, porém, isso vos digo, andeis no espírito e não satisfareis
os apetites da carne. Porque os apetites da carne se opõem ao espírito, e os do espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não atuais sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, realidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Mas a respeito destas coisas, vos falo, como já falei outrora, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, coisa maravilhosa, né? Alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. E contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e suas concupiscências, e se vivermos pelo Espírito também andemos no Espírito, né? E tem a dimensão sobrenatural, é a guerra entre o crente e os poderes sobrenaturais do maligno. Efésios 6, 10 a 24, fala: e finalmente, irmãos meus, sede firmes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, né? O apóstolo Paulo. Para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ora, para vós que também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a vosso respeito e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Aí nós vemos aqui esse texto, né, o versículo base deste capítulo, mostra que nós realmente estamos em uma grande guerra espiritual. É um combate muito forte, o combate é frontal, pessoal, ninguém está livre dessa batalha, o conflito é real. Essa guerra teve início no céu, onde Lúcifer se voltou contra Deus, decidindo assumir o controle do reino de Deus. E nós podemos ler sobre sua rebeldia, Isaías 14, 12 ao 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva. Então, queridos, nós estamos nessa batalha espiritual, e a batalha espiritual visível aconteceu também no Éden, com a primeira tentação ao homem. Satanás fez-los pecar, né? E Adão e Eva pecaram, toda a raça humana pecou, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porém, Romanos 5,12 diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Gênesis 3,15 diz: eu vos
E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E por causa do pecado, o homem está separado de Deus, mas em Cristo nós temos, na realidade, o grande amor de Deus, que Deus veio para restituir, para restaurar, e João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é que nós devemos fazer, queridos? É nos entregarmos ao Senhor, é entendermos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, que esse campo de batalha é um campo muito forte, é um campo minado, mas que nós somos vitoriosos através de Cristo, somos vitoriosos através do Senhor, e que nesta tarde você possa se envolver neste manto de glória, neste manto de libertação, neste manto de poder, e que a glória do Senhor invada a tua vida, invada a tua mente, e quando você sentir-se desprotegido, apele para a palavra de Deus. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Tenha discernimento espiritual, ocupe sua mente com as coisas de Deus, busque sempre a renovação cada dia, buscando estar alicerçado na palavra de Deus através do jejum, através da meditação, através da oração. Tenha discernimento espiritual, exerça autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade. Ore, confesse, submeta-se à vontade de Deus e deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus te ajudar, deixe Deus te dar vitória, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um grande abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.